Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio mesmo de ter connosco o David Cohen. Muito bom dia, David. Muito bem-vindo ao canal de Escola de Astrologia. Obrigado, Diogo. Contente de estar aqui contigo. É uma honra ter aqui o David. Hoje vamos falar sobre astrologia tropical e sideral e tantas outras coisas, porque o David é assim uma caixa de conhecimento maravilhoso da astrologia. Então é muito provável que tu, até ao final deste vídeo, aprendas alguns conceitos sobre astrologia tropical e sideral, mas tantas outras coisas, tantas outras dicas, deixas, ideias que podem ser extremamente úteis para a tua prática astrológica. E se calhar vamos começar pelo princípio, David. Conte-nos um bocadinho sobre a sua história, como é que chegou à astrologia, o seu percurso nesta linguagem simbólica, David. Por favor. Pois não. Eu comecei bem jovem, então no final da década de 70, talvez 78, 79. Na época, eu era muito entusiasmado, lia muito sobre Jung, né? E ainda hoje eu gosto muito, tenho uma boa coleção de livros do Jung. Ah, e comecei com a astrologia moderna, que é a única que eu tinha disponível na época. Né? Na época eu morava no Brasil e fui vários anos com a astrologia moderna. Era um tempo onde se calculava mapas na mão, né? Porque não havia computador, carregando os livros de efemérides, tabela de casas. E, na verdade, sem até conhecer muito sobre a história, sobre as alternativas. Depois, depois de alguns anos, a minha experiência talvez seja pessoal, eu achei que a astrologia estava muito subjetiva e estava projetando muito da pessoa, do astrólogo, em cima do mapa. Essa foi, alguns talvez digam que foi uma percepção errada, mas é a percepção que eu estava tendo. Que muito que alguns colegas chamavam de intuição, para mim é uma projeção típica junguiana. E comecei a achar que estava um pouco dissociado da realidade. Foi aí que eu descobri a astrologia védica. Comecei a estudar um pouco a astrologia védica, porque a astrologia védica é muito baseada nos eventos da vida. Então, não tem muito projeção, você vê no mapa o que está acontecendo. E fiquei vários anos com a astrologia védica, eu gosto. Aí veio essa questão do zodíaco, que eu também não esquentei muito a cabeça. Sim, são zodíacos separados, vamos continuar. E ao redor, talvez uns 7 anos atrás, eu descobri que havia uma astrologia tradicional ocidental, que comecei estudando com John Frawley, astrologia Oeáguia, e fiquei entusiasmado e a partir daí fui fazendo os cursos, fui estudando a história da astrologia e é isso que eu venho praticando nos últimos 7 anos. A astrologia tradicional, pelo menos 95% do tempo, nos últimos 7 anos. Mas eu não perdi de vista a védica, eu até fiz alguns cursos, participo em workshops periodicamente, porque as duas me fascinam, apesar das diferenças. Ok. O exemplo que eu até comentei com o Diogo é que, para mim, são como duas janelas que te permitem ver para fora a paisagem. A paisagem pode não ser exatamente a mesma, mas são duas maneiras de se olhar para o universo, para a vida. Né? Eu acho que essa perspectiva é muito interessante e respeitosa ao mesmo tempo. Às vezes eh, parte de um pressuposto que a partir do momento que se escolhe uma tem que se deixar de escolher, tem que se negar a outra, não é? Parece que é exclusivo, ou é A ou é B, não há, e há uma perspectiva de I, não é? Pode ser as duas. Acho que pode haver perspectivas interessantes nas duas e têm que ser estudadas e respeitadas no seu valor, na sua essência, na sua tradição e na sua prática, não é, David? É verdade, mas eu acho importante, essa minha opinião, mantê-las separadas. Não tentar colocar técnicas védicas na astrologia tradicional e vice-versa. E mesmo quando eu vejo a astrologia tradicional, por exemplo, Abu Machar, Sal e outros, às vezes eu vejo aqueles indícios, porque na época, obviamente, a informação fluía do mundo helênico para o
o mundo árabe, persa, para a Índia e vice-versa. Mas o que nós acabamos vendo é que o que chegava da Índia para o Abu Mashar era cozinhado pela metade. Não era a técnica completa, né? E vice-versa. Muitas vezes nós vemos tendências da astrologia ocidental indo na védica que também, olha, prefiro ficar com a ocidental, com essa técnica. Então, eu procuro manter uma divisão estrita entre as duas. E se calhar, mas, David, eu não sei se consegue fazer este exercício, mas eu vou-lhe pedir, pelo menos, vou fazer este pedido. Se nós, para quem nunca ouviu o que é védica e o que é ocidental, não é? Ocidental, de uma forma geral, é a astrologia que nós estudamos, não é? No Ocidente é um pouco óbvio. E a védica, não é? Centrar-se há mais na zona da Índia, salvo erro, por aquela zona, por aquela região, há mais astrologia, são mais astrólogos védicos naquela região. Mas para quem nunca estudou, principalmente, provavelmente a védica, conta assim 3 ou 4 coisas que há diferente entre estes dois tipos de astrologia, David. Bom, nós temos que pensar primeiro que pode parecer uma contradição, mas muito da astrologia védica veio da astrologia helênica, veio da Babilônia. Mesmo termos em sânscrito, são muitas vezes termos gregos, não adaptados à língua local. Então tem isso. Então, na astrologia védica, você tem a parte que veio da Babilônia, da helênica, que é a parte dos signos, das regências, o significado das casas. Isso tem uma boa coincidência. Mas algumas coisas que surgiram, como os nakshatras, a posição da lua e tudo mais. A diferença, eu acho, é que, enquanto no Ocidente a astrologia foi sempre de uso limitado, e talvez quando nós vemos no Renascimento, quando nós vemos na Antiguidade, não era uma coisa de todo mundo, era um dos nobres, de quem podia pagar o astrólogo, certo? Então é uma coisa constantemente atacada. Então os astrólogos tinham que passar uma boa parte do tempo defendendo, né, ou evitando ser queimado na fogueira, né? Ao contrário, na Índia é adotada por todo mundo, mesmo hoje em dia, mesmo pelo menos os indianos, vamos dizer, do hinduísmo, certo? Existem lá 200 milhões de muçulmanos que talvez não sigam esta prática, mas todos os indianos da parte da religião indiana, todos têm um mapa astrológico, todos fazem isso. Mesmo quando decidem se casar hoje em dia, e é por amor ou por qualquer coisa, mesmo assim a família compara os mapas astrológicos, né? Então, isso fez com que fosse muito mais praticada e se desenvolvesse um número muito maior de técnicas. E como está focado em acontecimentos, historicamente, mais do que em condições psicológicas, que isso é algo mais recente, é mais fácil ver se a técnica funciona ou não funciona. Então, eu acho que aí desenvolveram muito mais técnicas, mas, de novo, eu não acho que possam ser transpostas para a astrologia ocidental. Nós temos na astrologia ocidental as nossas técnicas, as profecções, as direções, revolução solar, por exemplo, que são muito boas e funcionam. Enquanto que na Índia eles começaram a olhar outros tipos de ciclos, outros tipos de divisões, que funcionam. Mas eu não conseguiria misturar as duas. Exatamente. Os cursos futuros que eu pretendo dar vão ser na tradição ocidental, né? Mesmo que alguns pontos me inspirem na Védica, eu estou procurando, conversamos, criar uma metodologia para a retificação que seja mais fácil, não simplesmente um chute, né? Que seja mais fácil. Eu estou procurando fazer isso dentro da tradição ocidental. Isso é muito interessante, não é? Nós percebemos que
Eu acho que há várias coisas que eu realço aqui no que o David disse, que é tanto a questão do respeito, do estudo e do respeito, e perceber que muitas vezes, quando nós queremos misturar, mesmo a nível de tradição, a nível cultural, não é? Por exemplo, se calhar na astrologia védica, eles partem de pressupostos mesmo ligados às divindades, que nós não temos essa cultura, não é, no Ocidente. Então, se calhar, temos dificuldade em ceder a certo tipo de conhecimento, porque nós não estamos imiscuídos na sociedade, não é, naquele contexto social. Nós estamos noutro contexto. E esse estudo com respeito, mas sem ser misturar tudo no mesmo, não é, no mesmo melting pot, não é, no mesmo coisa, tudo junto, é muito importante perceber que as coisas não tem que se misturar tudo para tudo ser válido, não é? Tem que haver separação, respeito e ordem para que as coisas todas funcionem e nós seguimos um tipo de astrologia que seja praticável e que seja útil, não é? Em essência, porque senão fica muitos conhecimentos. É verdade. Um ponto que, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, tudo bem, existe aqui uma posição que é um desafio, que é ruim no mapa, né? Todos nós temos alguma coisa dessa no mapa, ou temos uma direção ou um planeta ativado que gostaríamos que não fosse ativado. Eu digo para todo mundo tem um Marte e um Saturno em algum canto, né? Então não tem como fugir disso. Um ponto interessante por exemplo, quando nós perguntamos, e aí? O que dá para se fazer a este respeito? E este é um ponto que eu acho interessante porque não é muito. Na, na, na astrologia ocidental, tradicional ou moderna, existem dois pensamentos. Um é aquele que os astros inclinam, mas não obrigam, e que você pode fazer tudo o que você quiser na vida. Mas se fosse assim, nós evitaríamos tanto sofrimento. Né? Mas a outra posição mais tradicional é um pouco mais determinística. Aquele teu Marte, Saturno, vão trazer problemas para você. Mas na Védica eles sempre se perguntam o que dá para fazer, né? E aí vem com, por exemplo, podemos usar pedras, podemos usar orações, podemos fazer rituais. Aqui no Ocidente ainda não é muito utilizado isso, mas seria uma coisa interessante na tradição ocidental de nós perguntarmos o que dá para fazer. Porque se nós vamos ver os antigos, eles colocavam uma postura espiritual, independente da religião, dentro da astrologia. E Ibn Ezra, por exemplo, fala muito da pessoa ser religiosa como uma forma de proteção contra as coisas difíceis, né? Na astrologia védica, quando nós vemos os chamados remédios, é muito relacionado com generosidade. E esse é um ponto muito interessante, como que a generosidade com as outras pessoas, com os animais, com a natureza, de uma certa forma te dá uma proteção para você passar por estes períodos difíceis. Eu acho que isso, na minha inclinação pessoal, né, isso é uma coisa muito interessante, que como você pode mudar, de uma certa forma, para passar por esses períodos difíceis de uma forma melhor, né? Isso é algo que eu acho que nós, na tradição ocidental, podíamos refletir mais e ver, bom, ainda que seja meio determinística, o que se pode fazer? A Bumachar tem certas coisas do tipo, se você vê que vai ficar doente, começa a levar um estilo de vida mais saudável. Né? Por exemplo, ou se você vê que tem uma viagem que pode ser perigosa, evite viajar. Mas, além disso, talvez existisse uma postura pessoal, mais espiritual, com que você pudesse abordar o mal. Isso é muito, muito interessante, não é? Desde o momento que se entende os ciclos, não é? As fases, os momentos, acho que o pensamento humano é exatamente o passo a seguir, não é? É entender o ciclo, dominar o ciclo e depois o que é que se pode fazer para, perante aquele ciclo, tentar lidar com ele de uma forma melhor, não é? Eu costumo dar muitas vezes aquelas metáforas muito ilustrativas, por exemplo, do surfista, não é?
Em vez de ele ir praia para praia, ele vai ao site ver quando é que está a melhor onda. E vai para aquela praia fazer surf, não é? Não vai para a outra que não há ondas. Então, porquê? Porque ele sabe que existem certos ciclos, então ele usa a tecnologia, usa o conhecimento a seu favor para poder fazer surf. Não é? Eu acho que é uma metáfora muito redutora daquilo que se calhar o David está a dizer, mas este pensamento é usado nos humanos há muito tempo e tem uma essência. Assim, se eu puder dar um parênteses aqui, eu estava numa aula com o Ben Dykes, que é o tradutor dos livros, né? Eu estudo com ele, e analisando alguns mapas dos alunos, né? Havia um mapa onde claramente havia algo muito difícil, envolvendo viagens, envolvia violência, envolvia acidentes e tudo isso. E o Ben Dykes falou várias vezes para o aluno: você não deve fazer esta viagem, né? Porque pelos termos, em termos da interpretação tradicional, ia ser muito difícil. Ou ficava dizendo: olha, tenta canalizar as energias do planeta de uma outra maneira, né? Não necessariamente nessa viagem que você está planejando. Mas aí entra o problema do determinismo, né? Porque no final, depois de advertir 5 vezes para não viajar, o Ben Dykes falou para ele: mas eu estou vendo que você vai viajar mesmo, né? E o cara falou: eu vou, né? Então, mas como se fosse meio determinístico, mas em todo caso existe a opção, se a pessoa se tornar mais consciente, mais, se posso usar o termo em inglês, mindful, né? De você pensar e tomar uma ação consciente, canalizar de forma diferente o mapa, tentar lidar com a vida de uma forma diferente. Não só ser levado pela onda, mas escolher a onda que você vai entrar, né? Isso é Não sei muito se faz interessante. sentido isso, Diogo, Faz mas todo o sentido. Aí nós cruzamos uma ideia do livre-arbítrio, não é? Porque muitas vezes este é um assunto muito delicado quando se fala da astrologia e livre-arbítrio. Mas eu acho que o livre-arbítrio. Outro dia vi uma metáfora que eu achei extremamente interessante. O livre-arbítrio está entre o momento que tu recebes o input, ou não é que recebes o evento que chega, e a tua reação. Então, este espaço que existe entre a tua resposta ao evento é o teu livre-arbítrio, não é? Tu vais ser inconsciente e tu vais ser levado nas ondas, ou tu escolhes, não, espera aí, estou a perceber que esta onda não é boa, há outra que vem melhor para mim. Então deixa-me poupar energia. Então há um processo de escolha aqui. Por exemplo, este exemplo que o David trouxe, esta pessoa pode viajar ou pode não viajar. O professor não lhe tem uma arma na cabeça a dizer, não, tu não vais viajar, não é? É proibido tu viajares. Ele teve a escolha. Então eu acho que o livre-arbítrio existe, mas também existe algum tipo de condicionalismo, algum tipo de ciclo, não é, que nos envolve. Nós temos um lastro, um conhecimento, não é, que nos antecede. então a astrologia tem esses dois aspectos, né? Aquele em que os eventos acontecem para você, né? Vamos dizer um acidente, por exemplo, né? Ou a vida acontece, né? Não tem como negar isso. Ninguém sai de manhã falando vou levar um tombo na escada, né? Ou alguém falece da família, ou vem uma doença. Então tem esses eventos e tem outros que você tem um pouco mais de opção, desde que esteja consciente. Eu, para ser honesto, talvez seja a minha idade, eu sou muito cínico em relação à escolha, porque eu vejo, e eu vejo comigo, eu vejo com os outros, a maioria das pessoas já está tão envolvida nas ondas que o rio leva elas, né? que o mar leva. E não é simples. Se você nunca na vida treinou para sair um pouco do roda-moinho e olhar, quando as coisas acontecem, essa livre escolha não se apresenta. Você realmente precisa saber como parar e olhar, né? Por isso que os mapas dão tão certo. Porque, porque é muito difícil. Agora, muitas vezes você vê que as pessoas não, vamos dizer assim, mesmo que não haja como escapar da influência,
você tem como canalizar melhor, você tem como encarar melhor. Então, mesmo que seja um evento muito difícil, tua postura pessoal vai fazer uma diferença. Por exemplo, em quão grande o sofrimento ou não, ou quão rápido passa ou não. Né? Isso eu acho Não exatamente quero isso, ser concordo. otimista. Eu concordo mesmo com o David e tocou num ponto que é essencial da astrologia a nível preditivo, funciona às vezes tão exato, não funciona tão bem, é tão certo, exatamente porque existe eu vou dizer inconsciência, não é? A pessoa está a ser levada pelas ondas e naturalmente, não é? Nós dizemos, ok, vais passar um processo, por um período, por uma fase, que vai chover e a pessoa não leva guarda-chuva, vai à maluca e vai mesmo, então é natural que essa pessoa se molhe e não é vida a acontecer, não é? E se calhar É, e isso é um ponto interessante das técnicas preditivas. Então, eu peguei um mapa alguns meses atrás, do qual eu tinha cerca de 16 eventos, assim, pelo menos o mês que aconteceram, e muitos eventos o dia, porque muitos eventos, casou, você sabe o dia, teve filho, sabe o dia, começou um novo emprego, sabe o dia, né? Outras coisas, você sabe o mês que aconteceu aquilo, né? Ah, conheci o fulano, a fulana, naquele mês, setembro, o que seja. E eu peguei este mapa e olhei por dois aspectos. As técnicas preditivas védicas e as técnicas preditivas ocidentais. Eu falei, se a coisa tiver, eu consigo ver esses eventos em retrospectiva, e deu certo. Né? Eu não vou dizer que eu consegui ver os 16 eventos, mas aí talvez seja a falha do astrólogo. E também porque existe um limite em quantas técnicas nós podemos utilizar. Né? Se eu for pelo Abu Machar e olhar tudo que ele coloca nas 500 páginas do livro dele, eu vou levar 2 meses com cada mapa. Aliás, o William Lilly fala isso, ele fala assim, eu acho que ele fala assim, se for fazer tudo, leva um mês, né, para analisar um mapa. Tem algum canto do livro dele. Mas, vamos dizer assim, uns 70, 80% é possível ver, utilizando-se técnicas diferentes, o evento acontecendo. E isso eu achei uma coisa fascinante nessa ideia que eu comentei das duas janelas, olhando a paisagem lá fora, né? Então não é assim, não é 100%, que talvez seja o astrólogo, mas a grande maioria é possível ver utilizando as duas técnicas separadas. é muito interessante isso, David. E este assunto, de alguma forma, vai nos levar até então ao tema que é a astrologia tropical e a astrologia sideral. Vamos dar aqui um salto que segue um pouco nesta ideia da astrologia védica, a astrologia ocidental, né? Porque penso eu que a astrologia sideral está mais próxima da védica e a tropical está mais próxima do ocidente, e o David vai nos ajudar a entender isto melhor. Mas para quem não percebe esta diferença do que é o qual, David, explique-nos de uma forma, se calhar, introdutória, para quem está a ver o vídeo e não percebe, nem sequer sabia que havia uma astrologia tropical e sideral, estes primeiros conceitos que nos ajudam a entender estes dois termos, estes dois conceitos. Bom, eu acho que a maioria aprendeu na escola sobre a precessão dos equinócios, quer dizer, quando a astrologia ocidental surge, o ponto, vamos dizer, zero da eclíptica, o ponto de Áries, está na constelação de Áries. E por isso que vem o nome de constelação de Áries, o signo de Áries, né? Então, havia uma relação muito grande entre a eclíptica e as estrelas. Porque como que a astrologia surgiu? Quando nós vamos ver nos textos, talvez quase 4.000 anos atrás, na Babilônia, eles primeiro começam anotando a posição dos astros, e nós temos milhares de tabletes anotando. Depois de algum tempo, eles começam anotando a posição e anotando o que está acontecendo no reino, né? Puxa, olha Júpiter aqui.
preço do trigo aumentou no mercado. É isso mesmo, é nesse nível que A nós vamos ver. descrição. Sim, então é uma coisa bem científica, vamos dizer. Eu estou colocando os dois juntos, né? E a partir daí, eles desenvolvem os signos obviamente, dão o nome desses signos da eclíptica de acordo com as constelações. Mas a Terra, né, ela tem um movimento de precessão, então estes signos, o ponto do solstício, não todo ano começa a se distanciar mais das constelações. E isso acabou fazendo um zodíaco chamado tropical, onde o solstício, na estação que nós temos, começa o ponto zero de Ares e as constelações como vemos no céu. Os helênicos já sabiam disso. Ptolomeu, por exemplo, comenta, fala da diferença. Não, ele tenta dar a explicação dele. O nosso zodíaco tropical é baseado em estações do ano, o que é uma explicação muito perigosa, porque será que é mesmo? Eu sei, cada um dá a explicação de acordo com a ciência da época, mas se for realmente pelas estações do ano, para o hemisfério sul, eu tenho que mudar tudo ao contrário, porque as estações são diferentes. E se eu for pensar na região dos trópicos, entre o trópico de Câncer, de Caranguejo e Capricórnio, não existe estação nenhuma. Não, lá em Manaus, ou chove ou não chove, né? Não tem outra estação. Mas existe essa diferença, ele reconhecia que existia essa diferença, que é ainda muito teórica, porque mais ou menos coincidia. Os persas também reconheciam, mas decidiam continuar com a tropical. Na Védica, por outro lado, sempre utilizaram o sideral. Então, se eles dizem que o teu Sol está em Ares, é porque realmente Ares estava lá onde está o Sol quando você nasceu. Eu acho, eu não sei, sinceramente. Eu digo para o pessoal que atendeu, que fez o meu curso, eu não, isso aqui não é escola de catequismo para quem tem 7 anos, onde aqui está a verdade, né? Às vezes eu trago mais perguntas do que respostas, e é importante nós estarmos conscientes. Existem dois zodíacos. Na ocidental, nós usamos predominantemente o tropical, na védica, usamos o sideral. Uma exceção na ocidental é o Martin Ganstein, que é um perito em ah, técnicas preditivas, como direções primárias. Ele escreveu um livro fantástico a este respeito, e outras técnicas preditivas ocidentais, mas ele usa um zodíaco sideral. Mas ele é mais uma exceção. Ele tem bom resultado? Ele tem resultados fantásticos, né? E nós temos bons resultados com os dois zodíacos. E isso gera também questões do tipo, será que um tem um uso melhor para certas áreas do que outro? E eu não tenho uma resposta, mas isso tá na minha lista de assuntos, está alto na minha lista, por causa do meu interesse nas duas astrologias. Isso está alto na minha linha de investigação. Por isso que eu, por exemplo, peguei esse mapa com 16 eventos e comecei a analisar por ambas as astrologias, né? Faz parte da pesquisa. Excelente, David. Eu adoro essa perspectiva e realmente esse ponto que tocou é maravilhoso, que é quando nós começamos a estudar, eu acho que qualquer área, estamos à espera de certezas absolutas, não é? Diz-me a verdade. Mas quando nós começamos a explorar a área para um patamar já, eu vou dizer superior, ou mais elevado, ou mais profundo, como nós quisermos chamar, vamos percebendo que as certezas vão se desvanecendo e começam a criar as dúvidas, não é? Porque à medida que nós vamos expandindo o conhecimento, vamos vendo que existem outras perspectivas, outras variáveis, outras verdades, outras posturas. E lá está, uma não quer dizer que a outra esteja errada, não é? Nós vemos isso, por exemplo, na ciência, existe muitas vezes isto, não é? Se um cientista está certo, o outro está errado.
E se o outro está certo, o outro tem que estar errado, porque as duas teorias são antagónicas, são divergentes uma da outra. E essa postura às vezes inviabiliza o diálogo, a comunicação, não é? Tentar perceber onde é que há pontos de convergência, como é que nós podemos aprender uns com os outros e perceber que há coisas que nós usamos, nós temos resultados, mas provavelmente quem usa a Védica terá os seus resultados e um não tem que estar certo, o outro tem que estar errado. Simplesmente são duas posturas diferentes. Simplesmente eu acho que isso é Eu, eu, importante. é, eu acho que essa parte da pesquisa, Diogo, é muito importante. E eu acho que é isto que a nossa astrologia falha. Porque, por exemplo, se mencionei os babilônios, eles fizeram aí séculos de observações antes de chegar a conclusões do que significa o signo, do que significa o planeta, qual a relação, quais os ângulos válidos, por exemplo. Hoje em dia nós vemos o contrário. Qualquer um que tem algum pensamento já escreve um livro a respeito, né? E falta, ou pega um ou dois mapas que aparentemente confirmam o pensamento da pessoa e publica. Eu acho que essa parte da pesquisa está faltando, né? Ah, cerca de algumas semanas atrás eu estava vendo, por exemplo, um mapa de uma pessoa que quando morreu era uma das mais ricas do mundo, né? E ele fez toda, toda a fortuna dele com petróleo. E quando eu olho a casa 2, quando eu olho a casa 10, quando eu olho, está lá Saturno, que é mais é aquilo que vem debaixo da terra, das minas, né? E também corresponde com a personalidade do cara, miserável ao extremo, né? O Saturno para ele, né? Aí de repente eu vejo não sei se é reportagem, não é reportagem, um artigo na internet sobre essa mesma pessoa e sai para uma análise dos asteroides, dos outros planetas, enquanto que Saturno estava lá tão evidente no mapa. Então isso me preocupa um pouco, que é a falta de uma pesquisa inteira. Por exemplo, Abu Machar comenta, eu não me lembro do número certo, mas é algo assim, existem 140, 150 e pouco pontos no mapa que ele diz que devem ser olhados quando você analisa o mapa. E cada ponto tem subpontos, né? Então, se eu olho o planeta, tem as dignidades, eu tenho os ângulos, tenho os aspectos. Então, é muita coisa, mas é uma maneira de entrarmos no mapa antes de sairmos para outras áreas sem uma pesquisa. Esse é um ponto, eu sei que talvez a minha ideia esteja meio convoluta aqui, mas esse ponto da pesquisa para mim é muito importante. É você fazer uma pesquisa de forma metódica, cobrindo todas as áreas, antes de lançar um pensamento ou uma ideia e fazer um livro e se tornar famoso e fazer vídeo no YouTube e ir para o TikTok, Instagram e por aí afora, né? Ah, então, isso é o que me preocupa. Eu digo para todo mundo que ter uma casa 10 proeminente não quer dizer sabedoria, né? Quer dizer simplesmente sucesso, status, reputação. Não quer dizer que as ideias sejam corretas. Alguém que é muito, como se diz, que fala entusiasmado, né? Não necessariamente as ideias estão corretas. E a nós voltarmos para as raízes da astrologia, vermos a pesquisa, a olharmos metodicamente. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. E tu, David, toca num ponto. Eu outro dia vi uma expressão que eu acho que nunca me vou esquecer, que é as folhas de um livro aceitam qualquer coisa. Eu posso escrever num livro o que eu quiser. Eu posso chegar e meditar num livro com aquilo. Eu posso dizer, olha, eu a astrologia do Diogo e a astrologia do Diogo são 20 signos, 30 planetas e posso editar este livro. E se calhar se daqui a 30 anos alguém agarrar no meu livro e diz, não, olha aí este astrólogo disse. E a fundamentação desse conhecimento, obviamente, no meu exemplo, não existe. É simplesmente uma idealização minha. Olha, vou fazer 24 signos porque me apetece. E às vezes acontece isso, tem que haver uma grande curadoria, tem que haver uma grande preocupação, e eu aconselho principalmente as pessoas que estudam comigo,
de olhar para o livro e perceber de onde é que vem aquela fonte, de onde é que vem aquele estudo, porque é que aqueles pensamentos vão ser construídos, encontrar a raiz do conhecimento, porque às vezes também somos enganados. O leitor que parte de uma forma ingênua a achar que tudo está num livro é válido, também está a ser enganado, porque devido à sua ingenuidade e à sua confiança que aquele autor, naquelas folhas estão naquele livro, não é? Naquelas letras estão naquele livro. Eu sempre me lembro do que não sei se conhece a Pema Chodron, ela Esse sempre não diz, não acredite em tudo o que você pensa, né? é verdade. E isso é muito válido na astrologia também. Por quê? Porque, olhando a história da astrologia ocidental, eu acho que os piores inimigos da astrologia não foi a Igreja Católica, porque eles tiveram a sua participação, é claro, mas às vezes me parece que os piores inimigos são os próprios astrólogos, né? Em termos de como que lidaram com a astrologia. Uma coisa que é comum na astrologia védica, na astrologia ocidental, independente do zodíaco, dois pontos comuns. Primeiro, a função da luz. Então, na astrologia ocidental, na védica, as coisas são tão importantes quanto tenham luz, tá? Então, os planetas que nós usamos tradicionalmente, eles têm uma luz. As estrelas têm uma luz. E quanto mais luz, quanto maior a magnitude, maior é o efeito dela. O nível da eclíptica, que é o plano do sistema solar, é uma coisa extremamente importante nas duas astrologias. Quanto mais perto algo está da eclíptica, maior é o efeito, né? Tanto que eles vão dizer uma estrela que esteja muito afastada da eclíptica tem um efeito mais subjetivo, mas tem um efeito menor. Quando nós vemos hoje em dia na astrologia, esses dois aspectos parecem que ficaram de fundo. Mas eu sei que o universo todo é conectado, tudo influencia tudo, mas existem coisas que são mais significativas do que outras. E existe uma limitação, pelo menos no meu cérebro, de quanta informação eu posso obter ou usar para sintetizar um mapa, né? Mas por isso que eu vejo que as duas astrologias, a ocidental tradicional e a védica, os pontos básicos, algumas premissas do que é importante, são as mesmas, né? E é isso que eu tento utilizar na minha prática. Eu vou aproveitar este gancho que o David trouxe agora, que é, falamos um bocadinho sobre a importância de estudar astronomia, os astrólogos estudarem astronomia, não é? E quem fala em astronomia fala em outras áreas que fundamentam e complementem o conhecimento, mas vamos hoje destacar a astronomia. Se o David fosse dar aulas a alguém que está a começar agora a astrologia, não é? Imaginando que está aqui alguém que vai começar agora a estudar astrologia ou está interessado na astrologia, quais são assim as três principais coisas que dizem benefícios de tu perceberes um pouco de astronomia? Quais é que são esses benefícios? Um ponto importante é ver que quando nós olhamos um mapa, é um desenho no papel ou no vídeo, em duas dimensões. Então, eu sempre incentivo todo mundo, vai lá fora e olha o céu, certo? Realmente, as pessoas que estudam ficam muitas vezes surpresas de saber, por exemplo, que o que no mapa está mostrando como acima do horizonte, acima do ascendente ou abaixo, não corresponde à realidade, por causa da projeção. Quando se projeta algo em cima da eclíptica e eu faço o mapa, não necessariamente, especialmente perto do ascendente ou descendente, não necessariamente corresponde à realidade. Então, este é um ponto que surpreende às vezes as pessoas. Naquela discussão, por exemplo, quando começa o dia, para saber se é um mapa diurno ou noturno, quando nós vemos todas as variáveis, as pessoas entendem que a coisa não é tão simples, né? Não é simplesmente dizer, se tiver 5 graus abaixo do descendente, e eles dizem 5 graus
pelo mapa projetado, né? Pelo mapa astrológico, não 5 graus na realidade. Estes são coisas que, quando a pessoa começa a ver lá fora, vê que é diferente do que está no mapa. Todo software que nós usamos é geocêntrico, ou seja, calcula a posição dos astros baseado no centro da Terra. E está perfeito, exceto para a Lua. Como a Lua está próxima, o geocêntrico pode ser diferente do topocêntrico, ou seja, o que o mapa me mostra no computador pode não ser o que eu vejo lá fora pela minha janela. A diferença pode não ser muita, pode ser 1,5 graus, mas 1,5 graus já pode ser outro signo, outra dodecatemória, já pode ser um outro termo. Então na última aula foi interessante, porque de repente uma aluna falou, poxa, se eu olhar então pelo que é visível lá fora, a minha lua está em outro signo. Eu falo, mas já passei a vida toda pensando na minha lua nesse signo, e agora eu vejo que visualmente ela está em outro signo, né? Então esses são pontos que eu estresso, que eu mostro, isso sem nem chegar nas casas astrológicas, porque são tantos tipos de casas astrológicas, e se alguém estiver pensando que eu vou chegar e falar a casa X é melhor do que a casa Y, não tenho como falar isso. O que eu tenho é mostrar como cada casa é calculada, não matematicamente, mas os princípios atrás de cada casa. Em alguns, o astrólogo ou o matemático estava pensando no espaço, em outros ele estava pensando no tempo, em outro estava pensando numa mistura dos dois, e compreender o princípio de cada casa, e aí a pessoa que escolhe o que quer usar, né? E não acredito que exista um sistema de casas que seja o certo, né? Mas muitas vezes, por exemplo, quando discuto casa, eu mostro mapas, falo agora vamos analisar por signos inteiros, que é algo que retornou. E nós vemos coisas interessantes que correspondem à vida da pessoa. Agora vamos analisar os mesmos planetas utilizando Alcabítios, por exemplo, o sistema de quadrantes, os mesmos planetas. E também revela pontos interessantes da vida da pessoa. E eu não estou falando de coisas subjetivas, psicológicas, que só a pessoa sabe. Eu estou falando de eventos que acontecem na vida da pessoa. Então não tem como jogar subjetivismo. Então isso é outra coisa que me fascina na astrologia, que tudo que nós estamos conversando são espécies de tentativas de entender a realidade, mas nenhum aspecto que estamos utilizando é 100%. São todos diferentes pontos que se aproximam. E por isso que às vezes não posso dizer isso é certo, isso é errado. A parte das casas é uma parte do curso muito interessante, porque mexe muito com as cabeças, mas dá um sentido crítico muito bom. Estudar a história da astrologia, estudar astronomia no que se refere à astrologia, desenvolve pensamento crítico, que é algo que, se me permite o criticismo, falta muito na astrologia moderna. Qualquer coisa colocada no papel passa a ser considerada válida, ninguém discute, ninguém discorda, porque é deseducado discordar de alguém, né? Tudo que se fala é verdade, mas estudando astronomia, entendendo como o céu aparentemente se move e como saíram todas as técnicas preditivas, os aspectos, dá um sentido mais crítico. Então, quando alguém vem de repente propor um sistema de casas astrológicas que não tem nada a ver com o céu visível, nós damos. Peraí, ele criou esse sistema de casa matemático, que não tem nada a ver com a abóboda celeste. Talvez eu deva dar um tempo antes de adotar esse sistema de casas. Porque, afinal de contas, o rei o rei e a rainha é a esfera celeste. Daí que sai a astrologia. Então, o estudo da astronomia nesse ponto é muito interessante,
também dá esse sentido crítico e analisarmos o que todas as técnicas e ver será que isso bate com o que eu vejo no céu ou é simplesmente algo teórico. E o David, eu vou só reforçar uma coisa que o David disse, porque para mim faz muito sentido que esta ideia e pode ser simplesmente a minha percepção e a minha ilusão, ou a minha perspectiva, mas eu acredito que às vezes, à medida que a astrologia mais contemporânea vai ganhando mais espaço, parece que nos estamos a esquecer do céu, estamos a esquecer da natureza, não é? Estamos a esquecer que a astrologia não veio de uma concepção, claro que é a nossa percepção sobre a natureza, mas não foi uma questão idealizada, foi uma questão de observação da natureza dos ciclos, não é? Do céu e da terra e a relação entre os dois. E esse link, essa conexão entre natureza e ser, não se deve perder, porque senão já estamos a afastar-nos daquilo que acho eu é a essência da astrologia, não é? Que é essa conexão que nós temos com os ciclos maiores, que da própria natureza nós emergimos. Porque se ficamos só numa questão conceitual e esquecemos do céu, da natureza, do ambiente, não é? De tudo aquilo que formata a astrologia, temos que mudar o nome, porque já deixa de ser astrologia e passa a ser imaginologia, passa a ser outro tema que não é astrologia, não é? Que a astrologia é o estudo destes temas todos. Então, eu vou me abrir agora, eu sei que vai haver certas críticas, mas esse ponto é importante. Por exemplo, o céu visível é o que está mais visível. Então, de uma certa forma, é o que mais. Ou o céu visível, ou aquilo derivado do céu visível. Por exemplo, lote da fortuna, cúspide de uma casa, os lotes, né? São o que mais impacta, né? Eu sei que o universo todo tem uma correspondência. É, é, ops, me foge agora o nome, mas é a teoria dos sistemas, que é uma das formas de nós entendermos a astrologia, né? E isso daria uma discussão por si só da teoria dos sistemas na biologia, na ciência, no universo e na astrologia, né? Mas existe, por exemplo, um perigo da ideologia tomar o lugar da astrologia metódica observacional, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos aí milhares de asteroides, tá? Então, e tem até um livro que diz que analisa o significado de 1.000 asteroides, um livro em inglês, né? Que eu consegui olhar pela internet algumas páginas e falei, não é aí que vai o dinheiro da minha reforma, né? Mas a parte ideológica é que de repente saem, eu tenho uma fé muito grande, que essa é a ideologia, de que qualquer que seja o nome que alguém deu para o asteroide, seja o significado. Ou eu tenho uma fé muito grande que se alguém deu um nome mitológico para algum planeta não, está aí o significado. Mas isso não vem de uma observação, isso vem de uma crença quase que religiosa de que se alguém deu o nome do asteroide de cerveja ou de pizza, porque existem, né, tem algo a ver com a cerveja ou com a pizza no meu mapa, né? Mas eu acho isso muito perigoso, essa parte ideológica de como se dão significados às coisas não visíveis. Eu prefiro os babilônios, que passaram 2.000 anos anotando, né? E é isso que talvez possa desacreditar a astrologia, quando saímos da parte de observação, né? Ah, isso aqui é a minha reclamação. Estou aqui no minha soapbox, São, como dizem, né? Então, eu acho que essa perspectiva é importante e claro que nós estamos assentes no respeito de opiniões, de outras opiniões, não aqui este canal e claramente não se trata de dogmas e de todos têm que falar a mesma ideia, porque a ideia é que seja eclético, que haja mesmo estas várias perspectivas, porque se calhar há pessoas que gostam mais de uma astrologia mais baseada em verdades inquestionáveis, há pessoas que gostam de uma astrologia com mais senso crítico, não é? Com mais senso de análise, de pesquisa, de investigação, e está tudo certo. Aqui não se trata de dizer uma está certa ou outra está errada. Agora, aquilo que eu, pelo menos, a percepção que eu tenho à medida que eu estudo, e agora vou partilhar a minha percepção, e o David partilhou a sua, então são percepções individuais da experiência que cada um tem, e que quem não concorda deve passar em frente, e quem concorda deve
pesquisar e explorar. Agora, faz-me sentido, não é? Pelo menos a minha percepção é, faz-me sentido que quando nós nos esquecemos da natureza, quando nós nos esquecemos de fazer essa curadoria do sinal, entre a relação do sinal e aquilo que está acontecendo nos eventos cá, e passamos por uma ideia de, a mim parece-me, hoje acordei com esta percepção, se calhar hoje li este livro, então já vou. Muitas vezes caímos em falácias, caímos em mentiras autocriadas e provavelmente a pessoa também não tem consciência do que está a criar. E é por isso que eu aconselho sempre as pessoas, antes de partirem de um pressuposto que o livro é todo verdadeiro, eu acho que em todos os livros há coisas muito boas e coisas que não fazem tanto sentido. Não? Porque nós somos humanos, não é? Nós temos que nos lembrar, porque a astrologia, como todas as áreas, não foram feitas de uma divindade celeste que trouxe todo o conhecimento puro e sagrado e que despejou na Terra e diz, esta é a verdade. E acabou. Como eu falei, isso não é catequismo para as crianças de 7 anos, né? Exatamente. Eu repito de vez em quando, eu não sou responsável pelo meu Mercúrio, ninguém é responsável pelo seu Mercúrio. Então, todos nós temos uma certa maneira de abordar o conhecimento. Exatamente. A minha maneira envolve muito uma metodologia, envolve muito assim ver sistematicamente os efeitos e envolve pesquisa. E eu não tenho como escapar a isso. Quer dizer, ninguém é responsável pelo seu Mercúrio, né? Não posso tirar ele dessa casa, desse signo e mover para outro. E pôr no signo da verdade, não é? Da verdade pura e cristalina, que todo o conhecimento vem. Isso não existe, não é? É mentira. Em termos de livre-arbítrio, eu não tenho esse livre-arbítrio de mudar os planetas de lugar. Então, obviamente, isso leva com que eu aborde a astrologia de uma forma, que é essa forma metódica, pesquisa, olhar muitos os mapas. Às vezes, por isso que eu fico às vezes desconfiado. Se você tem uma ideia, ótimo, mas tem duas coisas que tem que acontecer. Primeiro, veja se no conhecimento atual da astrologia não, vamos dizer, resolve o problema, sem ter que colocar uma técnica nova. Então, isso é uma coisa importante. Então, se você de repente achou que, sei lá, a posição do centro galáctico tem um determinado efeito psicológico no mapa, a primeira coisa é pegar esse efeito psicológico e ver, existe outra coisa que poderia explicar? Correto? Esse é um método, vamos dizer, científico. Existe outra alternativa antes de eu ir para o centro galáctico para explicar isso? E uma vez que eu cheguei à conclusão que não, nada mais no meu mapa, no meu conhecimento atual, responde a isso que eu estou vendo, aí seria, pegue uns 200 mapas e analise isso. A partir desse momento, o teu centro galáctico pode passar a fazer parte do compêndio de conhecimento astrológico. Mas a lição de casa foi feita. Primeiro, existe uma explicação alternativa. Segundo, temos um número suficiente de mapas que mostre que isso funcione, levando em conta que não há explicações alternativas. Aí você incorpora, com certeza, algo novo no conhecimento. Como o Diogo falou, uma coisa importante é que quem escrevia livro de astrologia antigamente, William Lilly, Abu Mashar e outros, eram meio enciclopedistas. Eles colocavam tudo que havia dentro do livro. William Lilly fazia isso. E William Lilly às vezes descreve, você passa lá 3, 4 páginas tentando entender, só para o William Lilly depois falar, isso na verdade não funciona, né? Mas ele incorporou no livro dele. E isso existe com outros astrólogos também, eles incorporavam. Mas muitas vezes, quando você vai ver, eles não utilizavam aquilo. Eles utilizavam outro tipo de técnica, mas no livro dele tem todas. Então, isso é uma coisa que nós também devemos prestar atenção. É interessante que, não me lembro se é o Murinos, que ele tem o sistema de casas dele, mas todos os exemplos nos livros dele são utilizando outro sistema de casas, não o que ele criou, certo? Essas coisas nós temos que prestar atenção, né?
Não, não ler os livros como algumas pessoas leem os textos sagrados, como se fosse a verdade última, né? Mas sempre com um pensamento crítico, uma visão crítica, né? Porque no fundo, Diogo, a astrologia que você usa é a tua astrologia. De 1 milhão de técnicas, você vai acabar fazendo uma harmonização, vai fazendo uma combinação que faz sentido na tua mente e é aquela passa a ser a tua astrologia. E se for uma coisa coerente, vai dar certo. Mesmo que em alguns pontos seja diferente das técnicas que o teu colega utiliza. Mas é porque você chegou numa janela que permite dar uma visão, mesmo seja um pouco diferente do que o teu colega. É mesmo isso, David. Foi um gosto, quer dizer, eu não dizia isso, é sempre um gosto tê-lo aqui, porque já parece que já falamos várias vezes, mas é um gosto tê-lo aqui no canal. E se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do David, a presença do David nas redes sociais está a ser planeada e provavelmente no final estamos a constar no final de 2024, provavelmente a presença do David vai aumentar nas redes sociais. Mas se vocês quiserem estar a par do trabalho do David, das formações do David, podem sempre seguir as Moirai, não é? Nós já temos a Patrícia e a Filipa aqui no canal das Moirai e o David também acabou de dar no curso de astronomia para astrólogos nas Moirai e provavelmente existe o projeto ou a ideia de continuar a dar outras formações lá na escola delas. Por favor, então sigam as Moirai, subscrevam lá o Instagram delas. As Moirai também tem uma mailing list, então enviem mensagens para o Instagram, a dizer, olha, até aqui o meu e-mail, adicionam à vossa mailing list para vocês receberem atualizações dos cursos que elas vão fazer na escola e provavelmente mais para o final do ano haverá lá um curso também do David e vocês poderão de repente estudar com o David, com todo este conhecimento, com todas estas perspectivas, uma astrologia que já se percebe que não é para pessoas que queiram dogmas e queiram certezas, é uma astrologia claramente para fazer pensar, para trazer perguntas, não é? Para abrir o senso crítico e para abrir a cabeça e perceber que a astrologia é como qualquer área de investigação ou de conhecimento que tem algumas, eu vou dizer certezas, mas tem muitas dúvidas, obviamente. Não é? Nós não estamos dentro de uma área de uma filosofia onde só existe verdades e nada pode ser questionado aqui, antes pelo contrário. Seria mau sinal se a astrologia não pudesse ser perspectivada de vários ângulos. Não concorda, David? Concordo, concordo. É importante, o Einstein comentou uma vez que quando ele voltava da escola, a mãe dele perguntava, fez alguma boa pergunta hoje? E não o que você aprendeu hoje, né? E são essas perguntas que nos mantêm vivos na astrologia e em todas as áreas do conhecimento, né? Enquanto podemos fazer perguntas, estamos aprendendo. E eu vou só reforçar é exatamente isso, David, e vou só reforçar uma coisa que nós estávamos a conversar antes de estar a gravar, que é qualquer pessoa que chega à astrologia com um bom coração e de uma forma idónea, limpa, estude, percebe que a astrologia funciona. Então aqui nós não estamos a falar se existe ou não existe a astrologia. Não funciona. Então, rapidamente, para observação, não é para interpretação contínua de mapas e para observação, nós vamos chegar à conclusão que existe uma relação muito estreita entre o mapa de nascimento e a várias facetas da vida de um ser humano, seja psicológica, seja de eventos, seja de previsão. Então, o link, a conexão existe. Agora, as várias lentes para descrever esta conexão é que vão variando ao longo também que nós temos conhecimento. Imaginando que chegamos daqui a mais 100 anos e descobrimos uma nova tradução ou nova técnica que a tecnologia nos permite perceber a astrologia de outra forma. Então, nós temos que avançar, não é? Não podemos ficar com as mesmas. Sim, sim. Uh, Desde que faça a pesquisa apropriada. exatamente, desde que esteja Esse, sustentada essa evolução, é espetacular. e depois de ver tantos mapas, eu não tenho dúvida nenhuma, seja lá qual for o mistério que faz com que haja essa correspondência entre o mapa e a vida, eu não tenho dúvida que funciona. E se às vezes eu olho que algo que não está funcionando, eu falo, ou sou eu como astrólogo que não vejo, ou o horário está errado no mapa, né? Mas que funciona, funciona, né? E, e isso é uma coisa maravilhosa, né? Como que existe essa correspondência entre o céu e a vida da pessoa. Cada época vai tentar justificar de um jeito,
Um vai dizer que isso é a influência dos quatro elementos. No século XIX eram as ondas eletromagnéticas que passam pelo éter, né? Depois veio sincronicidade de Jung. Hoje em dia falam da teoria dos sistemas. Independente da teoria que tente justificar, existe uma correspondência. E isto é uma coisa maravilhosa. É mesmo, David. E acho que esta última ideia está excelente para nós terminarmos. David, uma gratidão tremenda de tê-lo Obrigado, aqui. Diogo. Até uma próxima. Se Foi de muito repente tiveste bom, alguma dúvida, diga, diga. foi muito bom conversarmos. Que bom, David. E se de repente quiseres deixar um comentário, uma dúvida ao David, deixa nos comentários do vídeo que eu depois envio as perguntas lá ao David e se ele tiver tempo, quando tiver tempo, pode deixar um feedback aos teus comentários e eu respondo a todos os teus, todos os comentários deixados, eu vou responder. Por isso, participa, diz o que é que tu achaste deste vídeo, se ficares com alguma dúvida, questiona, que nós te pedimos ao David para vir cá umas próximas vezes, se calhar comentar alguma dúvida, falar algum tema mais específico que gostarias que o David falasse, deixa nos comentários, participa, envolve-te, subscreve o canal, faz parte da família de Escola de Astrologia. Tenha um excelente dia e até um próximo vídeo.